Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês, pessoal. Nesse vídeo, vamos conversar com o pessoal. Cadê minhas canetas? Ah, estão aqui. Vamos conversar com o pessoal aí que ainda tem a placa-mãe, a B350-S3HV2. Merece um vídeo, sabe por quê? Porque em algum momento no nosso passado, essa placa-mãe já foi a nossa queridinha. Eu sei que muitos de vocês compraram essa placa-mãe graças aos conteúdos que a gente fez aqui no canal, tá? E olha só, turma, o que acontece? Há uns 2 ou 3 dias atrás, um rapaz entrou em contato comigo pelo Instagram perguntando o seguinte. Duas coisas que eu quero passar, na verdade são muitas coisas que eu quero passar, mas lembrei de outro rapaz. Ele tem a B350-S3HV2 ainda. E eu fico feliz por ele, porque assim, eu sei que muitas pessoas acabaram ou nem comprando ela, ou vendendo ela e comprando outra, mas ele esperou. Então, se você também faz parte do grupo das pessoas que esperaram segurar essa placa e agora finalmente vocês têm a BIOS em mãos para fazer o upgrade, até qual processador vocês podem instalar nessa placa-mãe. Então, é mais ou menos esse tipo de assunto que eu quero trazer para esse vídeo. O que vocês podem fazer, o que eu recomendo, o que eu não sei e o que eu não recomendo. Eu quero estar passando para vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda para aquele seu amigo aí que tem a B350-S3HV2 para que ele se prepare para um possível upgrade, tá? Turma, no passado fizemos muito conteúdo com essa placa. Primeiro vamos começar falando sobre BIOS, já que é o assunto principal, tá? Essa placa é o chipset 350, B350, que veio junto com a primeira geração de AMD Ryzen. Então assim, tem muitas versões de BIOS no site. Isso acabou gerando uma confusão sobre, nossa, eu devo atualizar uma por uma ou o que eu devo fazer? Turma, basicamente é o seguinte, você tem que, se a sua for muito antiga, você tem que estar pelo menos aqui ó, na F30 para depois saltar para qualquer F40, F40A, B, C, seja o que for, para depois que você sair de onde você estava para isso e para isso, aí sim, da F40 em diante você pode saltar. Eu não lembro qual que é a versão de BIOS, enfim, eu vou escrever mais nova aqui porque eu não lembro qual que seria, tá? E vocês podem ver que no Patch Notes, né? Ali na descrição sobre cada versão de BIOS, ele insinua isso, né? Vamos supor que eu tivesse na F5, um exemplo, eu não poderia saltar para F40 e nem para mais nova, eu teria que primeiro bater na F30, depois F40 e aí sim eu poderia bater na mais nova, tá? E isso só acontece com a B350. Vocês podem pegar qualquer B450 GB e colocar aí no site deles mesmo e vão ver que ali não tem nenhuma instrução escrita em vermelho sobre você precisar estar na versão X para poder atualizar para Y, então não precisa se preocupar com isso. Primeiro F30, depois F40, se você já está em qualquer F40, pode colocar mais nova sem nenhum problema, tá? Então a gente mata aqui esse assunto de BIOS. E a dúvida do rapaz lá no Instagram, então, é sobre qual processador você pode estar utilizando nessa placa. Turma, no passado a gente fez uma análise aqui, né? Eu peguei as informações prontas da internet de outros que já fizeram análise e só traduzi para vocês. A gente até tinha uma tabelinha de placas-mãe Ryzen, né, para AMD, com uma descrição do VRM, do circuito de alimentação ao processador, te dizendo, olha, você pode colocar até tal processador nessa placa sem nenhum problema. Então a gente seguiu essa linha aí. E naquela época a gente viu o seguinte, o VRM, né, o circuito aqui ó, de alimentação ao processador Ryzen, aguentaria na ocasião até um 3800X. Sendo assim, neste momento eu quero perguntar para vocês, bem gostoso, para que vocês possam colocar nos comentários também o que vocês acham. Se essa placa já aguentava até o 3800X, quais processadores os senhores acham que ela vai funcionar? Né? Levando em conta, vou só dar um tapa, o 5800X, ele é ali ainda mais refinadinho do que o 3800X, o que significa que não ultrapassou o consumo desse aqui. Se eu não me engano, o consumo se manteve o mesmo. Então, o que isso automaticamente significa, turma? Significa algumas coisas, que os processadores que eu recomendo que vocês façam upgrade nessa placa-mãe, vocês vão encontrar o link na descrição. Comprando pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no canal, tá? Mas, se ela aguentava até 3800X, vocês podem colocar basicamente tudo, né? Um 5600G, lembrando que ele é 5% mais ou menos aí inferior a um 5600X. Este aqui que você também pode estar colocando, você pode estar colocando 5700X, você pode estar colocando 5800X, você pode estar colocando 5700G,
Você pode estar colocando qualquer coisa nesse sentido aqui, contanto que não passe de 8 núcleos e 16 threads, ou seja, só não dá aqui 5900X, 5950X, conforme aí já também não dava 3900X e 3950X. Algumas pessoas um pouco taradas usaram esses processadores aí nessa placa-mãe. Ah, funcionou? Funcionou, mas não é o melhor cenário. Você vai estar batendo muito no circuito de alimentação ao processador e ao mesmo tempo correndo o risco de ter thermal throttling, ou seja, isso aqui vai esquentar de um tanto que a placa-mãe vai reduzir o desempenho do processador, pode dar engasgadas ou ter menos desempenho do que você gostaria, ou simplesmente reduzir também a vida útil dessa placa-mãe, certo? Então você pode usar basicamente tudo, contanto que o limite de núcleos seja 8 núcleos com 16 threads por aqui, tá? Só tem uma ressalva, né? Eu acabei de falar a frase, você pode usar tudo com o limite 8/16. Talvez alguém possa pensar que deve utilizar nessa placa um 2700X. A resposta é não, você não deve. Esse puxa muita corrente, muito mais que um 3800X, muito mais ali do que os outros processadores de 8 núcleos. Então, não, tá? É porque, na verdade, assim, a minha intenção é falar de Ryzen 5000, mas vai que ao falar essa frase aí, alguém acha que pode sair usando o 2700X, vai detonar a placa-mãe, tá? Com tempo de uso mais prolongado, certo? Então aqui nós matamos a questão do processador, né? De uma certa forma é bem simples, é só a gente lembrar o que esse circuito de alimentação aguenta. Precisamos, é claro, da BIOS mais nova e podemos usar basicamente qualquer um desses caras aqui que vai ficar legal, tá? Agora quero conversar com vocês, por fim, o assunto que mais interessa também, né? A gente está falando de desempenho. DDR4. Olha, turma, o que acontece? Essa placa, ela foi queridinha nossa em 2019, o ano que eu morei em São Paulo. Eu mudei para São Paulo em junho de 2019, fui embora para Curitiba junho de 2020, junho de 2021 eu voltei para Campo Grande aqui, julho, minha cidade natal. O que eu quero dizer para vocês? Por que eu falei isso? Tem gente que acha que eu moro em Curitiba, tem gente que acha que eu moro em São Paulo. Não, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra natal, a família está toda aqui. Continuando a linha de raciocínio. DDR4. Em 2019 eu peguei muito trabalho em São Paulo de montar PC para gaming house de CS, de Rainbow Six, da coisa toda. E não existia a menor razão para gastar muito em placa-mãe. Essa placa-mãe custava R$350. Na Black Friday de 2019, Black Friday, chegou a aparecer por R$269. Era uma puta de uma pechincha. E o que acontece? Na época eu usei muitos kits 2x8, 3600 MHz e subia lindo. O processador mais usado naquela época era o Ryzen 3600X. E muita gente não acreditava nisso que eu fazia, porque sempre estavam acostumados a usarem processadores de primeira geração, segunda geração, travando frequência de memória em 3200 MHz e às vezes nem isso. Mas a gente sabe que quem está comandando aí o controle da frequência da memória seria o processador. Porém, existem algumas ressalvas, né? Aqui tem os núcleos, aqui o Super I/O que controla então DDR4, por isso que essa placa-mãe subiu aí os 3600 na época. Só que começou a acontecer uma coisa exótica. Diferente do que nós vimos do Ryzen 5000G, que deu uma limitada em frequência de memória, mas agora já resolveu. Essa época aí, se você atualizasse a BIOS para a última, podia ser que parasse de funcionar o 3600 na memória. E eu peguei isso vários casos na prática, onde estava 100% funcional. Mas vamos atualizar a BIOS, né? Porque melhora algumas coisas. Na época, para vocês terem uma ideia, a gente atualizava a BIOS até para funcionar jogos. Era muito novo o Ryzen 3000, né? O terceira geração. Então tinha o Destiny 2. Foi lançado, não funcionava, mas com correção de BIOS ele passou a funcionar. Então era muito importante atualizar a BIOS de qualquer maneira, não tinha o que fazer. E aí memória que estava em 3600, travou em 3200. Mas nunca vi não funcionar nem 3200. Eu acredito na base do meu chutômetro que nós vamos ter o mesmo cenário de suporte de memória da B450. Se você tem essa placa e comprou o Ryzen 5000, coloca para nós aqui, por favor, qual foi a frequência máxima de memória que você pegou, que eu quero começar a salvar essas informações na cabeça para sempre que alguém me perguntar, eu poder passar uma informação mais legal aí pra galera, porque infelizmente eu não vou ter mais essa placa-mãe, não vou comprar, né? Não vejo muito sentido em produzir mais conteúdo com ela, mas sempre vocês que seguiram tudo que eu falei lá naquele tempo gostoso,
Vocês sempre vão morar no meu coração e podem contar comigo aí para tirar essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Então o resumão da B350 é esse, vou deixar processadores que eu recomendo para essa placa para comprar na descrição. Comprando pelos links, é claro, vocês ajudam diretamente o meu trabalho no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.